Hello, peoples, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seguindo a linha da última semana de vídeos, então dessa vez a gente vai pra questão 7 do tópico 1. Então, deixa eu mudar pra monitoria. Aí, então vamos lá. Sobre a questão 7, a gente vai ler, né? E vai eliminando as questões como a gente estava fazendo sempre. Então, deixa eu pegar de vermelho ou azul. Vou colocar verde. As tabelas são representações visuais que têm a função de sintetizar os valores de uma ou mais variáveis, de modo a formar uma visão global. Calma aí, que ficou para cima demais. De seus comportamentos diante do exposto e sobre a composição de tabelas, analise as seguintes afirmações. 1. O corpo de uma tabela é o conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo. O cabeçalho é a parte superior de uma tabela que especifica o conteúdo das colunas. A coluna indicadora é a parte de uma tabela que especifica o conteúdo das linhas. As linhas de uma tabela são retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido vertical ou a casa ou célula de uma tabela é o espaço destinado a vários números. Então, ele quer aqui sobre composição de tabelas. Bem reto isso aqui, não? Então, a gente faz assim. Faz assim, bonitinho. Sai melhor. Composição de tabelas. Pronto. Composição de tabelas. Vamos eliminando o que a gente já sabe. Então, a gente vai fazendo que é o seguinte: a tabela é um conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo. Isso está correto. Por quê? Porque pensa num gráficozinho aquelas de tabelas. Quando a gente faz algo relacionado a tabelas e tal, ela vai conter as informações sobre o que a gente está estudando. Vai ter um tópico e ela vai ser o assunto do tópico, entendeu? Então, vamos lá. Pegar isso aqui, deixar só a tabelinha. O cabeçalho é a parte superior de uma tabela que especifica o conteúdo das colunas. Isso também está correto. Por quê? Porque se não tiver um cabeçalho, a gente não sabe qual o conteúdo dessa tabela. Por exemplo, eu não coloquei cabeçalho, não coloquei conteúdo em si, mas coloquei a tabelinha, tá aqui. Ela tá aqui. Aqui é 0. Vamos supor que aqui é 5. E aqui é 10. O que é isso? Sem um título, então meio que a gente vai ficar sem saber, porque não tem o cabeçalho, que é essa parte superior aqui. Continuando, a coluna indicadora é a parte de uma tabela que especifica o conteúdo das linhas. A coluna indicadora, ela é realmente a parte da tabela, porque a coluna indicadora, ela é o quê? Ela é aquele assunto que normalmente ou está escrito na horizontal aqui meio de ladinho, ou está escrita como se fosse assim. Tem a cor nela, aqui e aqui. Então vai ter essa daqui e essa aqui, e vai ter o assunto sobre ela. Então, isso tá certo também. As linhas de uma tabela são retas imaginárias que facilitam a leitura do sentido vertical. Por quê? Porque se a gente não coloca nada, a gente não sabe qual o conteúdo desse gráfico aqui, por exemplo.
Se a gente pega e coloca uma linha imaginária aqui, que aqui vai ter um número específico, tipo 0, 5 e 10, a gente não precisa dessas linhas aqui, que a gente já vai saber meio que as linhas imaginárias. Vamos supor que a linha imaginária é a verde, a gente vai saber ligar elas aqui e vai saber qual o conteúdo dessas tabelas, a informação válida nela. Então, ela também tá correta. Na verdade, não tá correta, porque ela não é somente isso, porque não é só isso que facilita. Então, como não é só ela, a linha de uma tabela não são retas que facilitam. Erro meu, realmente não era. Acabei de ler o trem de novo, mas de certa forma ela realmente facilita a leitura no vertical, mas as linhas da tabela não são retas imagináveis, porque senão essa tabela seria imaginável, essa linha seria imaginável. Se tivesse mais, né, colunas, seria imaginável. Então, não podem ignorar ela, por causa de que ela fala que as retas, as linhas, são imagináveis, como se todas fossem. Então, ela não é. A casa, como a gente já eliminou aqui a 4, a gente pode tirar essa daqui, e essa daqui, e esta daqui, sobrando só essas daqui. Como a 1 tá certa, a única que tem 1, 2 e 3 por enquanto é só essa aqui. Opa, não de vermelho. Fazer a bolinha aqui. A gente vai vendo essa daqui e vai ver se essa daqui a gente vai eliminar a 1 ou a de baixo. Bora lá. A casa ou célula de uma tabela é o espaço destinado a vários números. Como vocês já sabem, aqui eu fiz uma pequena pesquisa sobre casa ou célula de uma tabela. E casa ou célula, o espaço dela é destinado a somente um número. Somente um. Então, por causa desses vários números, ela está errada. E, consequentemente, a gente acaba tirando, deixando somente essa primeira correta. É isso. Até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.